Deixa eu me acalmar aqui que eu estou empolgado hoje. Essa palavra aqui é uma palavra muito forte. Algo muito profundo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu os batizo com água. Aqui é João Batista falando para o povo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Meu Deus, Ele é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de carregar nem as sandálias dele. Naqueles dias Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu te batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, porque é dessa forma que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou, e logo que foi batizado, Jesus, saindo da água, se pôs a orar, e o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele e pousar. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, mais uma noite, mais um início de semana ouvindo a tua palavra. Obrigado por essas vidas que vão descer as águas hoje, Pai. E eu quero crer de forma profética que pelo poder dessa palavra, aqui no nosso meio tem pessoas que ainda não se decidiram. E essa noite, essa pessoa vai tomar essa decisão. E grandes coisas vão acontecer, Pai. Porque coisas surpreendentes acontecem na nossa vida quando nós entramos nas águas do santo batismo. Então, em nome de Jesus, aqueles que já são batizados, que eles possam receber essa noite um renovo da tua parte, um renovo da aliança que eles já fizeram contigo, Pai. Abençoa a nossa vida, e que agora se manifeste somente o poder da sua palavra, que eu seja apenas um canal, porque a fonte é o Senhor, e que não diminua eu aqui em cima, mas que eu desapareça, para que somente a tua glória se manifeste sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Oh Jesus, eu te amo, Jesus. Deus maravilhoso. O batismo, como eu sempre digo para os irmãos, eu vejo o batismo como uma expressão externa. Eu mostro em atitude uma expressão externa daquilo que Deus gerou já dentro de mim, no meu coração. Quando eu me batizo, eu estou revelando para todos a aliança que eu tenho com Jesus. Através do batismo você declara que você tem uma aliança com Jesus. O batismo, então, ele é uma ordenança de Jesus. O próprio Jesus disse em Marcos 16:16, aqui é o Jesus que está falando: quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E às vezes a pessoa leva uma vida de condenação, vamos dizer assim, porque ela não faz aquilo que Jesus manda fazer. Entenda isso. Todos nós que estamos aqui hoje, você está aqui, você está ouvindo essa mensagem, todos nós, já foi dada uma ordem de Jesus para nós, que a gente passe pelo batismo das águas. E se você ama Jesus de verdade e não da boca para fora, você obedece Ele. Não o pastor, mas o bom pastor. Porque Ele mesmo disse: se vocês me amarem, não da boca para fora, mas de verdade, se vocês me amarem verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Sabe o que Ele está falando aqui? Se você me ama, Camila, você me obedece. E se você inverter essa frase, também é verdade. Se você não me obedece, é porque você não me ama. Marcos 16, versículo 15, Jesus disse assim, não é para alguns, Ele fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A pergunta é:
Danilo, quem não batiza vai para o inferno? Presta atenção nisso. Quem não batiza vai para o inferno? Eu diria que não, porque Deus conhece o coração da pessoa. Mas eu quero passar um entendimento para você aqui. Eu digo que não. A pessoa não vai para o inferno porque não se batizou. Até porque o ladrão da cruz, no último minuto de vida dele ali, quando ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, a grandeza de Jesus, e ele fala: olha, lembra de mim quando entrares no seu paraíso? E Jesus naquele momento olha para ele e fala assim: hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. Então preste atenção nisso aqui. Ele disse hoje mesmo. Mas veja bem, o ladrão não precisou batizar. Mas lembrando que o ladrão estava crucificado numa cruz. Não existia possibilidade dele descer daquela cruz e descer as águas. Então, como ele tomou a decisão naquele momento, não tinha como ele descer da cruz. E Jesus, já conhecendo o coração dele, sabia que se ele pudesse descer e descer as águas, ele assim faria. Oh, aleluia! Então veja bem, quem crê em Jesus de verdade, como você, e não está pendurado numa cruz, como você não está, desce as águas. A pessoa toma a decisão. O Novo Testamento ele traz aqui, na verdade ele traz luz, ele revela para nós o que o Antigo Testamento já tentava mostrar desde lá de trás, gente. O batismo, a todo momento você vê ele na Bíblia. Você quer ver uma coisa? Olha essa revelação. A Bíblia diz que no Antigo Testamento o povo vivia no Egito, preso como escravos nas mãos de Faraó. Entenda isso, olha a profundidade dessa revelação. O Egito simboliza o mundo, porque o mundo nos escravizava. Faraó tipifica Satanás, porque esse Faraó prendia o povo de Deus. E muitos de nós estávamos assim há um tempo atrás, presos no mundo, escravizados nas mãos de Faraó, de Satanás. Quem está entendendo? Mas Deus tinha um plano de salvação para nós. Assim como tinha um grande plano de salvação para aquele povo. O plano de Deus era esse: era tirar o povo do Egito, olha isso aqui, gente, e levar eles até a terra prometida. O plano de Deus era tirar o povo do mundo e levar até Canaã, a Canaã celestial. Canaã simboliza a Canaã celestial, a vida eterna que Deus nos promete. Então olha o plano de salvação. Deus queria tirar o povo do Egito, que é o mundo, a escravidão, tirar o povo do mundo e levar o povo para morar no céu. Diga glória a Deus. Então olha só, agora pega isso aqui. Para sair do Egito e chegar até a terra prometida, Canaã, eles precisaram cruzar o Mar Vermelho. Diga comigo, o Mar Vermelho. Sabe o que é isso aqui? Eles tiveram que passar pelas águas. É forte demais, né? Ó, isso aqui simboliza o batismo de uma forma clara. Eles tiveram, para viver livres da escravidão, das mãos do Faraó, eles tiveram que passar pelas águas. Então você percebe que desde o Antigo Testamento aqui, ó, Deus já mostrava a necessidade do povo dele passar pelas águas. E através daquelas águas, eles iriam viver livres da escravidão. Eles iam sair da escravidão e viver uma vida de liberdade. Diga glória a Deus. Quem está pegando isso aqui? Deus tem uma vida de liberdade para você. Deus tem uma vida de liberdade. O Mar Vermelho tipifica o batismo, igreja. Quando o povo saiu do Egito, eles tiveram que passar pelas águas. Olha só, quando nós saímos do mundo e deixamos a escravidão de Satanás, nós necessitamos passar pelas águas também. Porque daquele momento, dali para frente, é um novo tempo, uma nova história na nossa vida. E Deus quis que eles passassem por aquele caminho. Eu não sei te falar se tinha outro caminho. Talvez até tivesse, mas você vê de uma forma clara que Deus queria que eles passassem por aquele caminho. E por que aquele caminho, Danilo? Porque naquele caminho eles iam ter grandes experiências com Deus. Porque naquele caminho, para passar por aquele caminho, eles tinham que ter muita fé. Ei, para passar pelas águas, você tem que ter fé em Jesus. Porque sem fé ninguém passa pelas águas. E sabe o que é mais interessante? É que o mar se abriu exatamente no momento em que Moisés toca o cajado na água.
Entenda isso aqui, outro simbolismo maravilhoso, outra revelação para nós aqui. O mar vermelho estava fechado, mas quando Moisés toca o cajado na água, a Bíblia diz que o mar se abriu para o povo passar. Moisés estava com o cajado, e cajado fala de autoridade. Moisés tipifica Jesus aqui, igreja. Moisés estava com toda a autoridade ali. Quando Moisés bate o cajado na água, o caminho se abre e o povo passa em terra seca, a Bíblia diz. Então eu vejo aqui, de uma forma clara, no Antigo Testamento, Moisés tipificando a pessoa de Jesus. Porque a autoridade estava com ele, o cajado estava com ele, e foi Moisés que abriu o único caminho para salvar aquele povo da morte. E Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Não tem dois caminhos, não está no plural. Eu sou um dos caminhos, eu sou os caminhos. Não, ele fala: eu sou o caminho, o único caminho. E ele fala: eu sou a verdade. Não tem duas verdades, ou você está na verdade ou você está na mentira. E ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem dois estilos de vida. Oh, aleluia! Então Moisés no Antigo Testamento tipifica a pessoa de Jesus. Olhe para a história de Moisés, por exemplo, e você vai ver muitas coisas e muitos acontecimentos parecidos com a história de Jesus. Moisés, por exemplo, a Bíblia diz que ele era o intermediador entre Deus e o povo. E Jesus também é o mediador entre Deus e nós. Diga glória a Deus. Você consegue ver a pessoa de Jesus em Moisés aqui? Moisés, quando nasceu, a Bíblia diz que ele teve que ser escondido de Faraó, porque Faraó queria matar ele. Faraó mandou matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Aí você olha para Jesus também, quando ele nasceu, Herodes declarou que todas as crianças fossem mortas do sexo masculino também. Tentou matar Jesus Cristo. Quando o reino dele estava em risco. Olha, nascerá aqui o rei dos reis. Então mata todas as crianças que nasceu aí nos últimos 2 anos. Quem entende isso, diga amém. É assim como se você olhar também para a história de José do Egito, você vai ver a pessoa de Jesus Cristo ali claramente. Rejeitado pelos seus, preso inocente, trocado por moedas de prata. Quem está entendendo? José ali tipifica a pessoa de Jesus. É vendido, rejeitado pelos seus, vendido por moeda de prata, preso inocente, e depois termina reinando. Oh, aleluia. E depois termina sentado como governador do Egito. Então, se você olhar para a história de Moisés aqui, você vai ver a figura de Jesus no Novo Testamento. O mar vermelho estava lá, redobra a tua atenção aqui. O mar vermelho estava lá, e as águas estavam fechadas, mas eles precisavam passar pelas águas. Para quê? Para ser libertos da escravidão. Eles precisavam passar pelas águas para viver livres das mãos de Faraó, que aqui tipifica Satanás. E sabe o que aconteceu? Moisés, que tipifica a pessoa de Jesus aqui, a Bíblia diz, aleluia, que ele toca nas águas. E quando ele toca nas águas, as águas se abriram. E quando as águas se abriram, eles passaram pelas águas. E depois de passar pelas águas ali, eles passaram a viver livres da escravidão e das garras de Faraó. Oh, meu Deus. Porque da mesma forma, não havia solução para o nosso pecado. Pense bem, alguns de nós há uns anos atrás, olhando para a nossa vida, você vai falar: não tinha saída para mim. Não havia solução para o nosso pecado, para a vida que a gente levava. Mas Jesus criou um caminho, e Ele nos deu uma oportunidade. Para quê, pastor? Para que nós vivêssemos livres da escravidão que a gente vivia. Agora olha isso, o caminho se abriu para o povo passar. E quando o povo passou, Faraó e o seu exército, irmão, estava atrás do povo ali desesperado, na intenção de exterminar, de destruir, de acabar com o povo. Pega isso aqui, Faraó era o adversário deles. Eles estavam ali com um exército, com carruagens, e Faraó estava prestes a alcançar o povo. No momento em que ele estava prestes a alcançar o povo, Deus está falando com alguém aqui, ó, o inimigo estava prestes a te alcançar, mas Deus está criando hoje uma oportunidade
uma oportunidade para você viver livre das garras de Satanás. E quando ele estava ali prestes a alcançar o povo, a Bíblia diz que o povo decidiu agir pela fé e entrar nas águas. Oh, aleluia! A decisão é pela fé. Porque às vezes é assim, né? Quando o negócio está apertando e você vê que já não vai dar mais certo e é só a morte, aí a pessoa toma a decisão. Aí muitas vezes, às vezes é tarde. Entenda isso aqui. Esse passar pelas águas aqui já simbolizava o batismo de forma clara. Faraó aqui, ó, o inimigo já estava quase alcançando ele para matar. Mas Deus abriu um caminho, um escape, uma saída para eles. Diga glória a Deus. Deus criou uma oportunidade, igreja, para eles entrarem nas águas. Ei, Deus essa noite, meu Deus, está criando uma oportunidade para alguém que está aqui, para você entrar nas águas e viver livre da escravidão, das garras do diabo, do inimigo que quer ceifar a tua vida. Repare que as águas foi um escape de Deus para eles. Ei, Deus tem um escape para você. Algumas pessoas estão sendo perseguidas, talvez não seja o teu caso, mas algumas pessoas estão sendo perseguidas pelo inimigo. Satanás está correndo atrás de você o tempo todo, e você sabe que é com você que Deus está falando. E sabe por que ele está correndo o tempo todo atrás de você? Porque a intenção dele, a intenção dele é escravizar você novamente. Ele quer capturar você para escravizar você novamente. Mas Deus, através de Jesus, preparou águas, aleluia, para que você pudesse escapar das garras e dos laços de Satanás e viver uma vida livre da escravidão, das mãos de Faraó. Agora redobra a sua atenção aqui, por favor, ó. Eles passaram pelas águas, e a Bíblia diz que eles passaram pelas águas em terra seca. Diga glória a Deus. Mas Faraó, o inimigo, ele estava decidido a acabar com eles. Faraó estava decidido a destruir aquele povo, e o inimigo então ele entra também nesse caminho. Deus abre o mar em terra seca, eles passam, e o inimigo está decidido a acabar com eles. Quando o inimigo entra para alcançar eles, mas de repente a Bíblia diz que o mar se fecha. Aleluia! O que parecia ser o fim para você é uma oportunidade que Deus está te dando para acabar com os seus inimigos de uma vez só. O que parecia ser o fim para você é uma oportunidade que Deus nos dá para glorificar o nome dele e dançar como Miriam dançou um pouquinho ali mais à frente, ó. Meu Deus, receba essa palavra. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você decide pela fé entrar nas águas por esse caminho que é Jesus, quando você passa pelas águas, o inimigo na sua vida morre. É isso aqui que está falando, sabe por quê? Porque nas águas você é limpo. Não vou repetir. Porque nas águas você é limpo. Porque nas águas, além de limpo, meu irmão, os seus pecados são perdoados. O inimigo que te prendia já não vai poder prender você mais. Pastor, por que ele não vai poder me prender? Porque você passou pelas águas. Porque Deus providenciou um escape para a sua vida. Porque Jesus libertou você das garras do inimigo. E a Bíblia, irmão, a Bíblia é maravilhosa, porque ela é cheia de revelações e simbolismos aqui, que traz muito ensinamento para nós. E essas águas que eles passaram aqui, além de Moisés, essas águas que eles passaram quando eles saíram do Egito, tipifica Jesus também, a água. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é a água viva. Não, diga comigo, água viva. Jesus é a água viva. É por isso que quando vocês entrarem nas águas hoje, os irmãos que vão se batizar, você estará entrando nos braços de Jesus. Meu Deus. Quando você entrar nas águas hoje, você vai estar entrando nos braços de Jesus. Então veja bem, os irmãos que vão passar pelas águas aqui hoje, lembre-se disso. Jesus é a água viva. Quando vocês entrarem nessas águas, hoje Jesus abraçou você, meu irmão. Ele vai abraçar você, Ele vai proteger você de uma forma especial. No Novo Testamento, existem 2 ritos direcionados por Jesus. Existem 2 ritos ordenados, na verdade, por Jesus. Jesus ordenou 2 ritos, qual? O batismo, lá ó, o batismo
e a Santa Ceia. E esses dois ritos aqui, tanto um quanto o outro, fala de arrependimento e perdão dos pecados. Batismo e Santa Ceia. Fala comigo, batismo, Santa Ceia. Ó, presta atenção. Pelo batismo, por esse rito, pelo batismo, eu entro em Jesus. Diga glória a Deus, que é a água. E pela Santa Ceia, pastor, eu permaneço em Jesus. Eu permaneço, eu firmo a minha aliança, eu renovo o meu compromisso com Ele todos os meses. Dois ritos, batismo e Santa Ceia. Você quer ver outra coisa interessante? Os hebreus passaram pelas águas, e em seguida a Bíblia diz que eles passam pelas águas e eles seguem em direção ao caminho do deserto. E da mesma forma, você conhece a história, o próprio Jesus, depois do batismo dele, ele se batiza, em seguida o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, em seguida para onde ele foi também? Para o deserto, para ser tentado pelo inimigo. Preste atenção nisso aqui. Antes de você ir para o deserto, antes de você vencer o deserto, você precisa passar pelas águas. Eu vou aprofundar nisso aqui. Antes de você ir para o deserto, vencer o deserto, vencer as tentações, vencer o inimigo, você precisa passar pelas águas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo primeiro. Quem está entendendo? Não adianta você querer vencer o deserto, vencer o inimigo, vencer as tentações, sendo que você ainda não passou pelas águas, não foi revestido do Espírito Santo. Não vai dar certo. Isso aqui é Deus deixando claro para alguém que está aqui hoje, ó. Não vai dar para enfrentar o diabo, vencer deserto, tentação, sem antes passar pelas águas. É por isso que até hoje você tenta e você não conseguiu. Outra coisa, Jesus Cristo é o modelo perfeito que você deve seguir. Vou repetir, Jesus Cristo é o modelo perfeito que você deve seguir. Você olha para o seu pastor aqui hoje, e você olhando para mim, você está vendo, sabe o que? Um modelo imperfeito. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver o modelo perfeito. Aleluia. O jeito que Jesus andou e a forma como ele viveu aqui nessa terra agradou tanto a Deus, que Deus disse que tinha prazer nele, que sentia alegria nele. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito. Ele é o varão perfeito. Então você deve, eu não estou falando que você tem que ser igual a Jesus, mas você deve dar o seu melhor e buscar ser o máximo parecido com ele. Buscar a estatura do varão perfeito chamado Jesus Cristo. Olha para a forma como Jesus viveu. É assim que Deus espera que a gente viva, igreja. Ah, pastor, mas eu vivo como a religião tal manda. Eu vivo como a religião manda. Cuidado, irmão. Cuidado, porque talvez você está agradando uma religião e você pode estar desagradando a Deus, viu? Viva como Jesus viveu. Ele é o seu modelo. Cuidado com a religião, hein? Jesus nunca se revelou como uma religião. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou tudo. Mas ele nunca falou: eu sou uma religião. Pelo contrário, Jesus nunca gostou de religião. E é claro isso aqui. E ele nunca gostou nem de religioso. E os religiosos, ele passava e falava: escribas e fariseus hipócritas. Quem está entendendo? Jesus Cristo, por exemplo, e eu não gosto também não, de religião nem de religioso. Sabe por quê? Porque religião, primeiro, que religião não muda a vida de ninguém. Jesus muda. Olha a diferença de religião para Jesus, que é a palavra, o verbo que se fez carne, é Jesus Cristo. Quando se prega a verdadeira palavra, quando você não fica enchendo linguiça em cima de um altar, quando você prega a verdade, presta atenção. Religião não muda a vida de ninguém. Jesus muda. Religião prende as pessoas. Jesus liberta. Religião coloca um contra o outro, diz: não, você está errado, eu estou certo, a minha que é certa, a sua. Jesus une as pessoas. Você consegue entender? A religião não leva ninguém para o céu. Jesus é o único que leva. Oh, aleluia! Glória a Deus. Cuidado com a religião, hein? Jesus Cristo, por exemplo, ele não foi batizado quando ele ainda era uma criança. A Bíblia diz que depois de 40 dias de nascido, José e Maria, para cumprir a Torá,
leva ele no templo para ser apresentado, como dizia as Escrituras. E ele então é apresentado com 40 dias depois de nascido. E por que isso, pastor Danilo? Porque Jesus não poderia ser batizado, igreja. Abra sua mente para isso aqui, ó. Presta atenção. Jesus não poderia ser batizado, porque na Bíblia não existe uma criança sequer que foi batizado. Não existe batismo de criança. Então, biblicamente falando, criança não pode, ou pelo menos não deveria ser batizado. E sem contar que a Bíblia é muito clara quanto ao batismo, dizendo que batismo é para arrependimento de pecado. E que pecado eu tinha quando eu fui batizado, por exemplo, quando eu tinha 2, 3 meses de idade? Nenhum, eu não tinha pecado, eu não tinha consciência ainda do que era certo e errado. E se eu não tenho consciência, então eu não tenho do que me arrepender. Quem está entendendo? Na Bíblia não existe uma criança sequer que foi batizado. Pense nisso. Pense um pouco sobre isso. Você lembra de alguma passagem, de algum registro na Bíblia que a criança estava sendo batizada? Não tem? Coloque para mim, por favor, Atos capítulo 2, versículo 38. Olha só. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui para você entender. Primeiro, você precisa se arrepender. E depois que você se arrepende, você é batizado. Para quê? Para ser perdoado os seus pecados. É uma sequência aqui, é uma revelação, um ensinamento isso aqui. Você se arrepende, você se batiza, e depois que você passa pelas águas, seus pecados são perdoados. A Bíblia diz que Deus pega todos os seus pecados, joga no mar do esquecimento, nunca mais se lembram deles. E ali começa uma nova história. E depois que você é batizado, depois que os seus pecados são perdoados, você começa a receber o dom do Espírito Santo. Vou ler de novo o versículo, ó. Arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E depois, e recebereis os dons do Espírito Santo. Meu Deus. Mas olha que interessante, Deus só te chama para o arrependimento quando você tem consciência do seu erro. Quando você sabe que você está cometendo o erro. A Bíblia diz que Deus não leva em conta, por exemplo, o tempo da ignorância, igreja. Enquanto você não conhece a verdade, enquanto você não sabe que aquilo é errado, enquanto você não tem consciência do teu erro, você não tem do que se arrepender. E eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você cometeu muitos pecados na sua vida, e você sabe que é com você que Deus está falando. Você cometeu muitos pecados na sua vida antes de você conhecer a verdade da palavra. Porque antes você estava na ignorância. A ignorância do mundo, a ignorância das trevas. Mas Jesus, a palavra, se apresentou a você e Ele trouxe luz para a sua vida. E quanto mais perto da luz você chega, mais a sujeira vai aparecendo, olha isso. Quanto mais você se aproxima de Jesus, da palavra, mais vai ficando clara as suas imperfeições. Quem está entendendo? Meu Deus. Enquanto tudo está escuro, enquanto nós estamos na ignorância, quando tudo está escuro, parece que tudo é muito bom. Mas quando a luz chega, ela revela os nossos pecados, a nossa sujeira. E é por isso que Pedro está dizendo aqui: se arrependam cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus. Ou seja, Jesus é a água viva. Quando você entra nas águas, você entrou em Jesus, você entrou nos braços de Jesus. Você tem os seus pecados perdoados depois disso. E depois disso você vai começar a receber os dons do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Olha só, a minha vida, aleluia, ela estava cheia de pecados. Eu não sei a sua, mas olha isso aqui, coisa linda. A minha vida era cheia de pecados. Mas agora eu decidi, eu passei pelas águas e eu tive meus pecados perdoados. E quando eu me levanto da água ali, a Bíblia diz que a casa está limpa. E quando a casa está limpa, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e Ele começa a morar em mim, aleluia. E depois de passar pelas águas, então eu me torno casa de Deus, templo do Espírito Santo. É isso que Deus quer que você entenda. Você vai se tornar a habitação de Deus, irmão. Eu
Vou trazer outra revelação da palavra aqui para você, ó. E já encaminho para o final. Lá no Antigo Testamento, aqui fala de aliança. No Antigo Testamento, Deus, ele ordenou ao povo que eles fizessem uma aliança através da circuncisão. Deus disse para Abraão, lá atrás do início: Abraão, daqui para frente, todos os filhos do sexo masculino que nascer, vocês vão circuncidar os meninos. Você vai circuncidar, o que é isso? O órgão genital da criança tem uma pele ali na frente. E Deus estava dizendo o seguinte: você vai puxar essa pele e você vai cortar ela. Quem está entendendo? Ali vai ficar uma aliança de pele. Ou seja, isso será uma marca, aleluia, um sinal de que vocês têm uma aliança comigo. Sabe o que eu vejo aqui? Deus marca o povo dele. Isso aqui é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a marca era a circuncisão. E no Novo Testamento, Danilo, o que é a marca? É o batismo? Não. O batismo, como eu disse, é uma evidência externa daquilo que aconteceu do lado de dentro. Mas a marca mesmo, a marca é feita no nosso coração no Novo Testamento. E eu vou mostrar para você aqui na Bíblia. O nosso coração tem uma marca do Espírito Santo. Vou repetir. No nosso coração, talvez você nem saiba disso, mas você vai entender agora. Tem uma marca do Espírito Santo. Coloque para mim aqui, ó. Olha a profundidade desse versículo aqui. Não olhe para ele apenas por olhar. Hebreus 8, versículo 10. Olha só, próprio Deus dizendo: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Presta atenção. Depois daqueles dias, aqui Antigo Testamento está falando. Agora eu vou fazer, depois daqueles dias, agora no Novo Testamento, eu vou fazer uma aliança com o meu povo, diz o Senhor. Qual é a aliança? Imprimirei nas leis, as minhas leis na mente deles. Vou explicar isso aqui para você. Imprimirei na mente deles as minhas leis, e as inscreverei sobre as tábuas do seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso aqui é a aliança do Novo Testamento. Lá era circuncisão. Graças a Deus não escapou dessa parte. Ó, sabe o que ele está falando aqui? Imprimirei minhas leis na mente deles. Mente fala de pensamento, consciência. Você já ouviu falar que consciência é a voz de Deus? E é mesmo. É um dom que Deus nos dá de comunicação direta com Ele. Ele imprimiu as leis dele na nossa mente, na nossa consciência. Quer ver uma coisa? Quando você está fazendo algo errado ou pensa em fazer, ninguém precisa falar para você que você está fazendo coisa errada. Você já sabe. Quando você põe a mão numa coisa que não é sua, quando você olha de forma errada para tal coisa, ou para um homem ou para uma mulher, você sabe que você errou. Quem falou isso para você? Você nem conhecia a palavra, você já sabia o que era errado. Você nem conhecia a palavra, você já sabia que não podia roubar, que não podia mentir. O que é isso? A aliança que Deus fez. Ele imprimiu as leis dele na sua consciência. Aleluia. E ele escreveu ela também, para não falar assim: eu só imprimi, vai que dá um problema na impressora. Ele falou: não, vou escrever nas tábuas do coração também. Por isso que quando você está errando, você sabe que você está errado. Tem gente que fala: pastor, aí vai lá, marca um horário com o pastor vai, e horário marcado. Aí vai, então, pastor, sabe o que é? Eu falei: o negócio vai ser longo hoje, né? Pelo jeito. Então, eu queria só fazer uma pergunta. Eu falei: como é que é? Eu queria só fazer uma pergunta. Gente, eu tenho 20 pessoas para atender num dia. Eu queria só fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta? Aí eu queria saber assim, ó: é errado fazer isso, irmão? Vou falar uma coisa para você. Para começar, se não é errado, você nem precisa perguntar. Se não é errado, não tem pergunta. Quando a pessoa pergunta alguma coisa, é porque ela já sabe que tem algo errado, e agora o que ela quer é uma confirmação. E aí às vezes a gente falha, a pessoa vai procurar outro, até a pessoa falar o que ela quer ouvir, e aí ela erra. Então presta atenção, quando você está fazendo coisa que é certa, não tem dúvida. Você faz com alegria, vem uma satisfação no teu coração, você não precisa nem perguntar para alguém. Você vê alguém passando fome, você compra uma marmita, quero ver você ligar para o pastor: pastor, estou vendo um homem aqui morrendo de fome com uma plaquinha, um está falando é o corote, o outro
é pro corote. Aí o outro está falando, estou com fome. Mesmo que não seja, você vai ligar para o pastor e falar, pastor, é errado eu comprar uma marmita, sentar com ele ali, comer junto com ele? Porque quando você está fazendo o que é certo, você sabe que é certo. Quem está entendendo? Então escuta o que eu vou te falar aqui. Se você tem o temor de Deus, se você já não consegue mais viver no pecado da forma como você vivia antes, tranquilamente, entre aspas, é porque você já foi marcado por Deus no seu coração. É por isso que às vezes você está em ambientes que você andava antes, com pessoas que você ficava antes, está perto de assuntos que você ouvia antes, você se sente incomodado hoje. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já está morando dentro de você. Oh, glória! Oh, eu te amo, Jesus. Danilo, como que eu sei que eu fui marcado por Deus então no meu coração? Vou te explicar. Você sabe que você foi marcado por Deus quando você decide passar pelas águas. É aí que você sabe. Por quê? Porque o batismo é um sinal claro de que você se arrependeu dos seus pecados. O batismo é um sinal claro de que você quer ter sim uma nova vida com Jesus. Essa é a maior evidência. E você que já é batizado, permaneceu firme, você sabe, irmão. Talvez, não sei se você já percebeu, mas os irmãos que são batizados, acho que pode confirmar isso comigo aqui. Depois do batismo, coisa surpreendente acontece na nossa vida. Sim ou não? Vamos para o deserto? Vamos para o deserto. O diabo tenta mais, a luta é maior, mas coisa surpreendente que nunca aconteceu, começa a acontecer na nossa vida. É assim ou não é? Antes do batismo, você não vê nada surpreendente, por exemplo, acontecendo nem na vida de Jesus. Credo, pastor, nem na de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus na Bíblia? Dos 13 até os 29 anos? A última vez que você vai ouvir falar de Jesus ali, quando ele tinha 12 anos, que ele estava pregando para os mestres da lei, dentro do templo. Dali para frente, você não ouve mais falar de Jesus. Há um espaço em branco, e depois começa a falar que ele tinha 30 anos, que ele sai para João Batista, que é o texto que a gente leu aqui. Por que isso, pastor? Porque nada de surpreendente aconteceu, então não tem que ter relato. Alguns estudiosos acreditam que José morreu e Jesus ele assumiu a carpintaria, então dos 13 aos 29, talvez ele teve uma vida comum, trabalhando, recebendo e fazendo móveis e coisa e tal. Nada de surpreendente. Mas depois dos 30 anos de idade, aleluia, quando ele sai para encontro de João Batista, para começar o ministério dele, coisas surpreendentes começaram a acontecer. E Deus está falando com alguém aqui hoje. Antes de coisa surpreendente começar a acontecer na sua vida, você vai passar pelas águas. Antes de coisa surpreendente acontecer na sua vida, você vai passar pelas águas, você vai ser cheio do meu Espírito, e depois você vai começar a receber os meus dons, diz o Senhor. Coisas grandes vão acontecer na sua vida e através da sua vida, depois que você passar pelas águas. Sabe mais o que vai acontecer? Até o diabo vai identificar você como alguém relevante para o reino de Deus, como alguém importante depois do batismo. Porque até então, talvez o diabo olhe para mim, olhe para você, para mim não, porque eu já sou batizado, mas ele olhe para você e fala, isso aí vira nada não, isso é café com leite isso aí. Mas depois que você descer as águas, ele vai olhar para você, ele vai ver alguém cheio do Espírito Santo. Ele vai ver alguém que carrega a glória de Deus por onde passa. Você quer ver uma coisa? O inimigo achou que tinha matado Jesus Cristo. Lá quando Herodes dá a ordem para matar todas as crianças, quando fica sabendo que vai nascer o rei dos judeus, então ele mata as crianças. E aí o anjo aparece para Maria e para José e fala, pega a criança, foge para o Egito, esconde o menino. Deus tem um esconderijo para você. Olha aqui, Salmo 91 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? A palavra. Aquele que habita na palavra, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus tem um esconderijo para aquele que habita na palavra. O inimigo vai procurar você, ele não vai encontrar, porque foi isso que aconteceu. Eu fico imaginando agora, quando lá, sabe quando que ele foi descobrir que Jesus era Jesus, que ele não tinha morrido, que o Cristo não teria morrido?
quando João Batista batizou Jesus. Ele sai do rio, se põe a orar, obrigado Senhor. Na mesma hora o céu se abre, o Espírito Santo desce como forma corpórea, como uma pomba, pousa sobre ele. E ouve uma voz do céu como um trovão que dizia: esse é o meu filho. Eu fico imaginando essa hora, o Satanás põe a mão no chifre, meu Deus, ele está vivo. Clamou o nome de Deus do diabo, acho. Ele está vivo. Ele achou que tinha matado. Por quê? Não achou, porque Deus tem um esconderijo naquele que habita na palavra. E Jesus era a própria palavra. Então ele estava escondido. Diga glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero ser profeta na sua vida. A Cleide Luciana foi o primeiro lá. Eu quero ser profeta na sua vida. Eu quero profetizar para você dizendo o seguinte: que através da sua vida, que está aqui hoje ouvindo essa palavra, toda a sua família será salva. O primeiro foi você, mas todos servirão ao Senhor na tua casa, através da sua vida. E você em breve poderá dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então deixa eu correr aqui. 7 minutinhos eu termino. O texto diz que João Batista está lá no Rio Jordão e Jesus vai até o encontro dele para ser batizado. E quando chega lá, o João Batista não queria batizar ele não. João Batista, não, eu não posso, Senhor. É o Senhor que tem que me batizar, eu sou pecador, o Senhor não tem pecado, Jesus. Aí talvez a dúvida surge, peraí Danilo, por que Jesus batizou então, se ele não tem pecado? Porque você falou que batismo era para arrependimento de pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele entendeu que ele precisava batizar. Sabe para quê? Para deixar um exemplo para todos nós, que todos devem ser batizados. Se Jesus, que é Jesus, se batizou aos 30 anos de idade, aqui ele já está falando, não é quando criança, quando você tiver do que se arrepender, você desce as águas. Porque eu vou falar uma coisa para você, o povo é difícil, irmão. Se Jesus não tivesse batizado, muitos de nós que estavam aqui talvez não teria batizado. Você ri, Gilberto? Mas sabe que as pessoas iam falar? Eu não preciso batizar não, porque nem Jesus batizou. Tudo elas acham um negocinho para falar, mas na Bíblia não tem ninguém que... Não tem ninguém. Sempre elas acham uma desculpa, uma justificativa. Então Jesus se batizou e passou pelas águas para nos deixar essa lição, que todos nós que pretendemos ser salvos e morar no céu, devemos cumprir essa ordenança dele ali, Então veja bem, a promessa de salvação que a Bíblia fala, não serve para todos. Para quem que serve, pastor Danilo? Somente para aqueles que se tornam filhos de Deus. Peraí pastor, filho de Deus, todo mundo é. Não é, pelo menos não é o que a Bíblia diz. E quem se torna o filho de Deus? Aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, com todo respeito e carinho que os irmãos sabem que eu tenho por vocês, deixa eu falar algo para você aqui. Se você ainda não recebeu Jesus por inteiro na sua vida, confessou com a sua boca, mostrou em atitude, desceu as águas do batismo, você ainda não é filho nem filha de Deus, você é criatura de Deus. Vou provar para você na Bíblia isso aqui. Porque todos nós somos criados por Deus. E quem se torna filho de Deus? Quem se torna filho de Deus é quando você recebe Jesus como seu Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados e morre para a sua velha vida e renasce em Cristo para uma nova vida através do batismo. Diga glória a Deus. Então presta atenção. Por isso que quando Jesus estava na terra, Deus chama ele de filho unigênito. Sabe o que é isso? O único filho, não tem outro. Mas depois da ressurreição de Jesus, você não vai ver mais em lugar nenhum na Bíblia escrito filho unigênito. Dali para frente você vai ver Deus dizendo filho primogênito. Sabe o que é isso? O primeiro de muitos. Ele é o primeiro, eu sou o segundo. Quem que é o terceiro? Olha lá, terceiro, quarto, quinto. Para não ficar nas minhas palavras, olha só, coloque para mim João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, todos quantos o receberam,
quem cumpriu o mandamento de Jesus, agiu pela fé, entrou pelas águas, todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de ser filho de Deus é dado quando eu aceito Jesus por inteiro na minha vida e reconheço Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Deixa eu terminar essa mensagem então. Eu vejo aqui também no Antigo Testamento, o último exemplo que eu vou te dar e a gente encerra. Eu vejo claramente a tipificação do batismo também. Sabe onde? Da história de Naamã. Preste atenção nisso aqui, é muito forte. Naamã tinha uma lepra, você conhece a história, e ele queria muito ser curado daquela lepra. E a lepra, naquele tempo, era considerada o símbolo do pecado. Se alguém olhasse para alguém com lepra, falou: opa, aquele ali está no pecado, tira ele da sociedade, manda para fora, sai de perto do povo. Então era o símbolo do pecado, era um mal, olha só, era um mal que estava na carne dele. Quem está entendendo? Era um mal que estava na carne, simbolizava o pecado. Naamã, e ele não era qualquer pessoa, ele era um general sírio. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma grande reputação diante das pessoas. Ele era alguém renomado, importante diante da sociedade. Mas ele tinha um problema. Qual, pastor? Ele tinha lepra. E talvez ele tivesse que ficar escondendo aquela lepra por baixo da armadura que ele usava. Meu Deus. E quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui essa noite que você passa por algo parecido, vamos dizer assim. Você, assim como Naamã, tem uma boa reputação diante das pessoas. Você é bastante conhecido, tem um bom poder aquisitivo, mas apesar de tudo isso, você está aqui hoje, você sabe que tem algo que você tem que esconder das pessoas. Debaixo dessa armadura, você sabe que está aí uma lepra, um mal que está na sua carne, um espinho que precisa ser tirado, precisa ser purificado. Preste atenção nessa revelação aqui, igreja. E Naamã vai até o homem de Deus, e chegando lá, ele achou que o profeta Eliseu fosse colocar talvez a mão na cabeça dele, a mão na lepra dele, porque assim é as pessoas religiosas, as pessoas arrogantes, sabe? Elas querem criar os seus próprios caminhos, elas querem que as coisas aconteçam do jeito que elas querem, na hora que elas desejam. Agora redobra a tua atenção, porque aqui que está a revelação, ó. Naamã chega até o profeta Eliseu, porque ele queria que as coisas acontecessem do jeito dele, como ele queria. E o profeta Eliseu vai dizer para ele, em outras palavras: olha, eu vou te dar uma direção, mas não vai ser do seu jeito não, viu? Vai ser do jeito de Deus. Vou falar de novo, porque talvez você está aqui, você está achando que vai ser no teu tempo, do seu jeito, como você está planejando. Deus está falando para você através do profeta Danilo. Ele está falando para você. E o profeta Eliseu era careca, hein? Você viu na Bíblia? Tem uma passagem lá que fala que ele era careca. Tinha as crianças que estavam brincando. Aí o profeta Eliseu passa e vai falar: lá vai o calvo, lá vai o careca. E ele amaldiçoa, sai uma ursa e come 93 crianças. Conhece a passagem? Então cuidado quando você chamar o pastor de careca. A ursa vai te pegar. E aí Deus fala para ele através do profeta: ó, não vai ser do seu jeito não, vai ser do jeito de Deus. Que jeito? Vai ter que mergulhar na água. Quem está pegando? Aí o profeta fala: vai ter que passar pelas águas. Você quer purificação? Você quer cura? Quer transformação de vida? Quer viver livre desse espinho na carne? Vai ter que passar, vai ter que mergulhar nas águas. E Naamã então pergunta: que água é essa? A água do Rio Jordão. Você sabe que o Jordão foi a água onde Jesus batizou, né? Estou falando para você que Jesus é a água viva. E observe que Naamã, ele desceu no mesmo rio que Jesus foi batizado. Então aqui que está o mistério, olha o simbolismo aqui. Ele não queria aceitar, ele dizia: não, eu não vou mergulhar nesse rio não, porque eu pensava que ia ser de outro jeito. Eu pensava que ia ser de outra forma. Agora eu chego aqui nessa igreja, esse pastor careca aí fica falando na minha cabeça que eu falo que vou ter que mergulhar na água. Não. Eu já me acostumei de outro jeito, porque a religião tal diz assim. Vou falar uma coisa para você, irmão. Não importa o que a religião, a sua religião ou qualquer outra religião diz. O que importa é o que Deus diz. O que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja,
Você vai viver daquilo que sai da boca de Deus, não do que falam para você. E Naamã chega lá resmungando: não, eu não vou não. Aí então chega um homem perto dele, um dos servos dele, que aqui tipifica o Espírito Santo. Como o Espírito Santo está aí do lado de algumas pessoas agora. O servo chega nele e fala: não, eu não vou mergulhar nessas águas não. Ó Deus falando com algum Naamã aí hoje. Não, eu não vou não. Aí o servo chega, o Espírito Santo fala: meu Senhor, se o homem de Deus estivesse falando para você fazer coisa pior para você ser curado, você não faria? O Senhor trouxe quilos de ouro, quilos de prata, trouxe um monte de vestimenta para dar, para distribuir. Ele só está falando para você descer nas águas. Vai que dá certo esse negócio. Você já imaginou, meu Senhor? Você já imaginou se você sair daqui curado hoje? Quem está entendendo? Você já imaginou você sair por aquela porta ali hoje, livre desse espinho, desse mal que você tem que esconder debaixo de uma armadura? Ei, Naamã, se te pedisse coisa pior para resolver o seu problema, como já pediram lá fora, mentiram para você e você acreditou, você fez e não deu certo, será que você não pode dar uma chance para Jesus? Porque Ele não mente, Ele resolve mesmo. Meu Deus. Ei, Naamã, o servo de Naamã dizia para ele: olha, o profeta está sendo usado para falar com você hoje, Naamã. Aproveitem, se humilha, Naamã, se humilha e mergulha nessas águas. Você não quer uma mudança de vida, Naamã? Então mergulha nessas águas. E Naamã falou: não, então tá bom, então eu vou. Ó, o servo dele, que tipifica o Espírito Santo, convenceu ele. Amém? E a Bíblia fala que o Espírito Santo convence mesmo, né? O homem da justiça, do juízo e do pecado. Diga glória a Deus. Convenceu, ele falou: então eu vou. Aí sabe o que ele fez? Ele tirou a armadura. Ei, Deus está falando com alguém aqui hoje, ó. Você está muito armado, Naamã. Tira a armadura hoje. Você está armado demais. Tira a armadura e mergulha hoje, Naamã. E Naamã foi e mergulhou. E quando ele começa a mergulhar, o profeta fala para ele: é 7 vezes, hein? Que? Agora é 7? Não, é 7 vezes. Aqui é Deus falando: faz direito. Já que é para fazer, faz direito. Não faz de qualquer jeito não. É 7 vezes. E a Bíblia diz que Naamã mergulhou na água. E quando ele deu o 7º mergulho, a pele desse homem foi purificada como a pele de um bebê. Sabe o que é isso aqui? A purificação dos nossos pecados. Quando nós entramos nas águas, quando nós entramos nos braços de Jesus, Ele nos purifica. Quando nós descemos nas águas do batismo, o Senhor nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos cura das enfermidades. Aleluia! Ele perdoa os nossos pecados. O impossível acontece. Quando você mergulha nas águas, você fica 1 segundo fora do mundo. A simbologia que é essa. Olha aqui, ó, vocês que vão se batizar e os irmãos que já estão tomando a decisão aí, que o servo está aí cutucando você. Quando você desce as águas, você fica 1 segundo fora do mundo aqui. A simbologia é essa. Você fica 1 segundo fora do mundo. Você morre para aquela sua velha vida. E quando você levanta, a Bíblia diz que você levanta uma nova criatura. Porque agora as coisas velhas se passam. E não são algumas coisas, ela está escrito: as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Já não é mais você quem vive, é Cristo que passa a viver em você. Você vai ser morada do Espírito Santo. Cristo passa a viver dentro de você. E ao levantar das águas, a Bíblia diz que a sua ficha está limpa diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele pega todos os seus pecados e joga no mar do esquecimento. Sabe esse negócio que o inimigo tem te acusado aí? Coisa lá do passado que você já fez, falou, pensou. Ele te acusa até hoje. Isso te oprime. E a Bíblia diz que quando você levanta, Deus pega tudo e joga no mar do esquecimento. Olha a chave que eu vou te dar agora. Se Deus joga no mar do esquecimento, quem é o inimigo para te acusar depois do batismo? Ele vai te acusar de coisa que nem Deus lembra mais? Ou seja, ele vai te acusar porque um dos nomes dele é o acusador. Ele só vai cumprir o papel dele, mas ele não tem mais força para agir na sua vida. Ele perde a fortaleza que ele tinha. E quando você levanta, a ficha está limpa, ó. Ficha limpa, fardo mais leve, porque está pesado, você sabe.
e fardo mais leve, a caminhada vai ficar muito mais fácil. Diga glória a Deus. Chegou o grande momento. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Uma chance igual a essa, talvez a gente não tenha mais, Pai. Em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Eu quero nascer. Eu quero matar. Fazer tua Coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, porque essa palavra gerou fé no nosso coração essa noite. E por isso nós não temos dificuldade, Senhor, de expressar e declarar em atitude, em alto e bom som, que algo aconteceu dentro de nós, Pai. Nós queremos também declarar o nosso amor por Ti, porque nós te amamos, Pai. E porque nós te amamos, nós te obedecemos, como diz a sua palavra. Nós declaramos a nossa aliança contigo a partir de hoje. E aqueles que são batizados estão nesse momento renovando o seu compromisso e a sua aliança contigo, Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos tirado do Egito que nós vivíamos lá fora, aquela escravidão, por ter nos livrado das mãos de Satanás.
Obrigado pela oportunidade, Senhor, de passar pelo caminho das águas. Obrigado por essas vidas que aqui estão e que vão descer as águas dessa noite e começar uma nova etapa, uma nova história nas suas vidas, Pai. Te agradecemos por nos trazer a esperança da vida eterna e por perdoar os nossos pecados, Pai. Tudo que nós queremos agora, Senhor, é desfrutar de uma nova vida, de um novo tempo que o Senhor tem para nós. Queremos seguir em direção a Canaã celestial, a terra tão prometida, a vida eterna no céu. Oh Jesus, que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor tem por nós? A tua palavra diz que o Senhor nos amou quando ainda virávamos as costas para o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Pode sentar.